Então, agora, então, voltando aqui, né? Nesse nosso novo momento, é importante que a gente vá reconhecendo, né, que a dinâmica do tecido conjuntivo gera para nós a possibilidade de nós trazermos algumas linguagens, que é, primeiro, esse conceito de integridade, não é? Que o sistema ele faz uma interação por todo o organismo de uma forma que não é só sistêmica, mas ela é dinâmica. Sistêmico quer dizer que há sistemas interligados, mas dinâmico quer dizer que uma ação interfere na outra. Isso é muito importante, a teoria dos sistemas dinâmicos, para o conceito de teoria do sistema facial, né? Que a gente agora fala de sistema facial, mas tem que falar sobre a questão da dinâmica intratecidual. Depois, esse conceito de que o tecido conjuntivo cria, então, uma sinergia por todo o corpo, ou seja, permite que o seu tensionamento, a sua tração elástica, mobilize também o sistema nervoso em várias áreas do corpo simultaneamente, fazendo aquilo que nós no começo falávamos, né, como uma nuvem de excitação que o próprio movimento vai ativando e depois nós, ao longo do tempo, vamos construindo, digamos, não sei se a palavra é essa, mas lógicas direcionais para a ação motora. Ou seja, aprendemos a localizar a fonte de excitação. A outra coisa que nós conversamos é que, a partir daí, então, uma tensão mecânica, se eu faço um movimento aqui na altura do ombro e crio uma tensão mecânica, uma contração muscular, junto com uma tensão facial, isso se propaga ao longo do corpo, né? Então, relacionando uma linha de esforço através desse estiramento do tecido facial. Então, o estiramento do tecido facial propicia que se crie, então, uma rota de caminho, né? E que isso, então, a gente vai usando cada vez mais para poder criar ações que depois a gente vai chamar de volitivas ou voluntárias. Eu posso, então, construir os movimentos. Feito isso, quando a gente olha a anatomia do corpo, a gente também vê que existe uma orientação desses esforços, digamos, dado pela própria evolução. Então, o design da fáscia, né, vamos dizer assim, o seu design, a sua arquitetura, contribui para conduzir o esforço, ou seja, o esforço está diretamente relacionado ao design desses conjuntos chamados miofaciais. Então, o tecido se relaciona, ele propicia por estiramento informação motora, mas o design é parte desse projeto. Não é aleatório, ele corre também por uma circuitaria, né, por um circuito anatômico. E isso tem que ver com a orientação do corpo no espaço, a experiência da gravidade, mas também uma orientação que depois é dada pelas fontes de informação que estão na cabeça, como órgãos sensoriais, mas também pelo tecido facial, que vai dando o sistema proprioceptivo, né? Gerando para mim a experiência se aquele gesto que eu estou fazendo está indo na direção certa. A direção certa é sempre dado pela fonte de informação que eu recebo e se aquele gesto que eu faço se direciona para a fonte ou não. Então, os órgãos dos sentidos também estão relacionados ao sistema motor e a face, o tecido conjuntivo, tem uma estrutura que vai fazer com que eu faça certos gestos, né? São já caminhos motores organizados pelo sistema facial. E a organização do sistema facial aqui que eu falo é o epimísio, ou seja, a construção da estrutura do desenho que envelopa o tecido muscular orienta aquela força ao longo do seu caminho. Tá certo?
E dentro dessa estrutura muscular há outros menores envelopes chamados, né, de perimísio, onde tem uma quantidade muito grande de mecanorreceptores que indicam a qualidade do gesto motor que está passando ali e que então vai ativar os fusos musculares. Então, essa relação entre a atividade do fuso muscular, que está então no estiramento, mais na mobilização de deslizamento entre esses pacotes de perimísio. E isso segue ao longo dos tecidos, em direção aos tendões e ligamentos, e uma parte segue para fora, relacionando as fibras entre si e relacionando os músculos entre si, subindo a informação para a estrutura aponeurótica, que então faz uma macro percepção do movimento. Tudo bem? E disso para o tecido epitelial ou a pele, que é extremamente inervada também. Então, a face superficial é muito inervada, e depois as estruturas musculares, intramusculares, também bastante inervadas. Tudo bem? Por último, a gente tem áreas de junção entre os tecidos mais superficiais e mais profundos musculares, onde aparecem as estruturas dos retináculos, né, que a gente vai ver mais adiante, principalmente ali no tornozelo, joelhos, algumas áreas de quadril, externo, cotovelo, punho, tem várias áreas retinaculares, o próprio a estrutura próxima do sacro, né? A gente tem conceitos de retináculos, que são zonas de alta informação. Tudo bem? É importante a gente fazer todo esse reconhecimento. Então, a partir daí que a gente vai falar do assoalho pélvico ou do piso pélvico, dizendo, né, para a gente poder entender que existe uma interação entre, quando a gente fala de piso pélvico, a gente está falando de uma área com algumas características particulares, porém ela é parte de um sistema maior. E isso a gente não pode perder de funcionamento, porque eu posso afetar o piso pélvico pelos pés, posso afetar ele pela respiração, posso afetar pelo movimento dos braços e posso afetar ele pelo movimento de torções intraabdominais. Por que eu estou falando desse complexo? Porque o sistema interage simultaneamente. Uma coisa nasce de dentro da outra. Tá bom? Isso é importante a gente manter essa noção de interação. Ok? Então, vamos para a área mais específica, porque o segundo encontro tem que ver com o primeiro encontro. Então, isso aqui é um desenho de uma estrutura ainda como se fosse a organização de um feto, né? Está na fase de formação, e a gente já vê o tecido conjuntivo envolvendo algumas áreas em particular. Então, a área nervosa, né, que vai formar toda a dura mater, pia mater, as estruturas principais, é uma conjunção de tecidos conjuntivos. A gente vai ver aqui, nessa parte mais externa, assim, uma outra linha de força aqui, né, de um tecido facial mais superficial, uma outra linha mais azulada, que é a fáscia do mesoderma, então a fáscia mais relacionada à parte muscular, e uma outra fáscia que é da estrutura, né, mais profunda, boca, ânus. Então a gente tem uma estrutura aqui, olha, que tem uma relação, né? Ela começa pela boca, segue pelo aparelhamento interno, vem até a estrutura final, então tem um sistema facial relacionado com o sistema muscular também. Veja que é uma relação, não são duas coisas. Há interações entre um tecido e outro, tá? Então, olhando para a direita, então a gente vai ver que o movimento respiratório, ele aciona o aparelhamento muscular também. Existe uma relação entre as estruturas periféricas e esse centro, né, e esse centro interno do organismo. Ok?
E essas forças, agora começa, hein? Nunca são unidirecionais. Veja que tem uma seta para cima e uma para baixo. Elas são, no mínimo, bidirecionais. Ou seja, quando eu inspiro, o diafragma desceu. Quando eu expiro, o diafragma sobe. Quando eu faço esse movimento de extensão, uma parte da força sobe, uma parte da força desce. Então, o jogo ele é, no mínimo, bidirecional. Não existe uma força para cá e uma outra para lá. As forças no corpo são sempre e, não é ou. Isso é importante, né? Por isso que assim a linguagem que a gente vai usando é a linguagem associativa, não exclusiva. Não forma exclusão. Então, quando a gente vê que as forças, né, elas criam direções múltiplas, isso permite também o sistema ficar integrado. E vice-versa. Uma vez que o sistema é integrado, as forças se relacionam em múltiplos vetores. Tudo bem? Show de bola. E aí, algumas imagens, né, que vão relacionar a estrutura pélvica em vários níveis. Então, essas imagens do professor Thomas Myers, né, vão mostrando essas alusões entre, aqui na primeira imagem, entre a sola do pé, as estruturas, né, do sólio, bíceps, já entrando aqui na raiz aqui sacro-tuberosa, né? Então, o sacro-túber já existe uma relação, então, com esse aparelhamento dessa área que a gente chama de pélvica. Tá bom? Então, também os eretores da espinha, então, vão participar do assoalho pélvico, do piso pélvico. Tudo bem? Quando a gente olha na segunda lâmina, a gente vê que essa estrutura pélvica também tem uma outra lâmina, ou seja, o grande dorsal, glúteo, e uma parte aqui do vasto lateral, né, do bíceps femoral e vasto lateral, estão interligadas também ao piso pélvico. Então, quando eu faço uma adução e uma abdução, eu tenho uma atividade profunda. Aqui também é a mesma coisa quando eu faço um antirretro, um flexo-extensão. Quando eu faço uma flexão para frente e para trás, veja que a gente são áreas de ativação, né? E a mesma coisa quando eu incluo o reto do abdômen, eu vou incluir aqui os adutores da coxa, que também estão relacionados à estrutura pélvica na parte anterior. Então, a gente tem uma parte posterior, uma parte mais látero e uma parte mais intra. Olha lá. Né? O movimento para frente e para trás, para fora e para dentro, tá certo? Em combinação e os movimentos de giro. Então, o assoalho pélvico ele é integrado em vários níveis, tá certo? Por relações estruturais. E o professor Thomas Myers traz esse conceito, principalmente aqui, né, adutor magno, né? Toda essa estrutura relacionada ao psoas, né? Ao ilíaco, né? O osso, ao músculo ilíaco, ilho, né? Aí depois ao ilho psoas, associado aqui ao adutor, mas também tem o músculo gracilis aqui, que é bastante importante na formação do piso pélvico. Tá certo? E essa entrada do piso pélvico já se associa aqui à área diafragmática e respiratória e vai subir até a linha da garganta-boca, que coincide com aquele primeiro desenho. Então, a gente vai vendo a estrutura integrada, é como se o corpo fosse crescendo, né, em torno desse anel boca-ânus, fosse se desenvolvendo mais estruturas de movimento, mas essa estrutura ela funda, né, ela é a base sobre a qual outros tecidos foram se formando. Não é que ela apareceu depois, ela é anterior, não é? E aí a gente começa a olhar o piso pélvico, né, nas suas estruturas ligeiramente mais superficiais e na esquerda mais profundas. Então a gente vê que é um entrelaçamento de níveis. Numa área, né, numa camada um pouco mais média, nessa camada mais superficial, ou seja, a face superficial de alguma forma se liga a essa área um pouco mais profunda e essa última aqui ligada à estrutura mais profunda ainda do transverso do abdômen,
obturador interno, né, que são a musculatura já intrapélvica, certo? Então, a gente já está vendo aqui os 3 níveis, né? Uma área mais superficial, ou seja, quando eu faço, mesmo que eu puxe, faça movimento na face superficial, eu já estou atingindo uma área da estrutura pélvica. Depois, com os movimentos de rotação da perna para dentro e para fora, né, adutor, abdutor, eu venho para as segundas lâminas e quando eu for incluir, vocês vão ver um exercício muito simples que cria uma pressão intraabdominal pelo próprio movimento, eu vou ativar as estruturas mais profundas através do transverso do abdômen. Então, olha, o transverso está associado a uma camada profunda. A segunda lâmina vai estar associada aos oblíquos e uma parte lá dos eretores da espinha, junto com o serrátil posterior e inferior. E a camada mais externa, grande dorsal, e uma parte do oblíquo externo, junto com a fáscia lata na frente também. Então, as 3 lâminas do tronco estão associadas às 3 lâminas do assoalho pélvico. Tudo bem? Então, aqui a gente pode ver bem assim, né? Uma imagem mais qualificada. A gente vai vendo uma membrana mais externa da face ligada à face a face Collins, tem outros nomes. Essas faces que estão relacionadas à parte mais external aqui, olha, né? Da estrutura pélvica. Eu tenho uma segunda lâmina, né? Que passa aqui mais por dentro, já pega as estruturas urogenitais, que é uma lâmina um pouco mais profunda, e eu tenho essas lâminas mais profundas ainda ligadas à estrutura mais de transverso do abdômen. Então, as 3 lâminas presentes aqui, né, em 3 contextos diferentes, né? Então, aqui fica claro, eu sempre gosto de mostrar essa imagem, eu vou mostrá-la para frente e para trás, para vocês verem. Então, olha, ó, fáscia, escarpa, né, que já está, o pessoal às vezes fala que é uma parte da face superficial, olha aqui, ó, ligada, esse internal, face superficial das costas, tá vendo? É parte do piso pélvico. Então, a face superficial é parte, né, dessa estrutura, certo? Assim, muito parecido com o platisma, que é uma estrutura facial de sua face superficial que tem músculo, essa região pélvica, né, também é rica em tecidos de fibras musculares, então tem contratibilidade, inclusive ligeiramente, às vezes, voluntária. Então, tem fibras musculares associadas à face superficial. É uma dessas poucas áreas do corpo onde a face superficial tem fibras musculares. Assim, o platisma, né, ó, e a área genital também, não é? A segunda lâmina, olha lá, o oblíquo externo, tá vendo? Associado a uma estrutura mais profunda e ligado lá atrás, olha lá, o glúteo máximo e a face tóraco-lombar. Então, olha, eu posso acessar essa estrutura mais profunda através do oblíquo externo. Então, quando eu faço aqueles movimentos, eu posso ativar o piso pélvico. Quando eu faço movimentos com a perna, que eu vou ativando a face tóraco-lombar, na sua camada um pouco mais externa, eu também posso associar essas forças à fáscia, né, às estruturas intrapélvicas. E a fáscia mais profunda, que vai, então, aqui, ó, pegar o oblíquo interno e transverso do abdômen e associar aqui, ó, a fáscia, ó, que é a do ilho-psoas. Né? Então, quando eu estou caminhando, que ilho-psoas que eu faço a marcha, isso pode ajudar a ativar essa parte interna. Tá certo? Então, eu gosto de fazer assim, ó. Ó, tan, 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 tan. E aí a gente vai vendo as 3 lâminas. Para entender que são 3 lâminas mesmo, né? Não é uma coisa que tem uma passagem de forças muito específicas, né? Isso aí. Tudo bem, gente? Então, agora nós vamos para a parte prática. A gente vai conversando, eu vou mostrando os exercícios e a gente vai trabalhando, tá bom? Então, super importante, então, essa relação entre, lembra, o reto do abdômen, que tem relação entre as 3 lâminas, o oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso do abdômen. Não é?
E essa relação entre essa estrutura e as costas. Então, esse envoltório, né, é uma camada só, é como se isso aqui fosse crescendo por fora. Então, é uma expansão dessa área. Então, eu tenho uma atividade mais profunda nessa área, mais interna, e uma relação com as estruturas pélvicas mais externas por esse movimento. Tudo bem? O importante é a gente ganhar essa dimensão elástica do tecido facial. Então, nós vamos começar super devagar, né? Vamos trabalhar primeiro a face tóraco-lombar e os eretores da espinha através dos isquiotibiais. Simples. Então, eu vou levar o meu quadril lá para trás. Eu não quero só alongar, eu quero criar essa relação entre os eretores e o movimento que passa mais nessa estrutura. Então, eu vou dar um tempo e vou voltar. Isso, e usar o próprio glúteo para fazer a ascensão do movimento. E não os eretores. Vou fazer a força primeiro no glúteo. Vou descendo devagar, levando o meu quadril para trás, abrindo o piso pélvico e fechando aqui na frente. Isso. Fico lá e uso o próprio movimento do glúteo para subir. Aí a gente vai começar a sentir uma atividade mais dentro do perímetro. De novo, a mesma coisa, eu levo o glúteo lá para trás e vou alongando aqui na raiz dos isquios, né, da linha do isquio, e uso o glúteo para subir. Vamos fazer isso algumas vezes, devagar. Fica lá, desce na resistência. E agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer um boom e eu vou subir. Aí. Vou começar a trabalhar com o recuo elástico. Desço devagar, eu vou indo, levando o quadril para trás. Eu não vou tombar para frente, eu vou fazer esse movimento. Pá. Fui. Quando eu chego no limite, eu vou e subo. Ótimo. E de novo. Foi, vai abrindo, balança. Volta. Vamos construir todo o gesto. Desce, o quadril foi, balança todo o tronco, subiu, pá, desceu, 1, 2, 3, bateu, voltou, e 1, 2, 3, e oscila e volta, 1, 2, 3, oscila, vai e volta, 1, 2, 3, e desce, oscila e volta. Excelente. Ok? Parte desse movimento é o alongamento do calcanhar. Então, eu vou levar o calcanhar para fora, vou bancar o egípcio mesmo aqui, ó. Força lá no calcanhar, e vou levar o movimento no calcanhar, e balançar. 1, 2, 3, subiu. Força aqui no glúteo. Mantém bem de frente. E desce, e balança. 1, 2, 3 e sobe, vai começando a fazer força lá na face plantar. Ó, passou o peso lá para a ponta do pé, já vai começar a abrir a sola do pé, balança, abre a sola do pé. 1, 2, 3, subiu. Mais uma vez, o quadril vai. Abre aqui, leva o bumbum para trás. 1, 2, 3, força lá no pé. Aí, trocou. Então, bem importante, porque aqui a gente é obrigado a usar mais a força do pé. Abre, olha lá, abriu a sola do pé, balança. 1, 2, 3, usa a sola do pé, vai até estender. De novo. 1, 2, 3, subiu. Glúteo. Aí, de novo. 1, vai, subiu. Sola do pé, bem aberta. Última vez. Balançou. 1, 2, 3, subiu. Ótimo. Então, agora vamos incluir o grande dorsal no movimento. Tá certo? Então, o grande dorsal está relacionado ao glúteo e está relacionado aqui à face lata no movimento de ascensão. Um pé à frente, outro atrás. Os pés bem virados para frente.
certo? A abertura do ombro. E eu vou levar o braço lá para cima e vou balançar o tronco e o braço. 1, 2, 3. Subiu. Mais uma vez. 1, balanço o braço. 2, 3. O braço quem vai me sair, vai me levantar. Mais uma vez. 1, balanço o braço. 2, 3. Mais força lá no pé. Última vez. 1, 2, 3. Subiu. Ótimo. Já vai começando a sentir, né? Uma ativação da estrutura baixa. Mesma coisa, eleva o braço. Inclina e balança o braço. 1, 2, 3, sobe. Lá embaixo, 1, balança o braço. 2, 3, sobe. Deixa a força descer no pé e associar com o glúteo. Mais uma vez. 1, 2, 3. Subiu. Aê! Tudo bem? Então, vamos ativar agora, usando o mesmo movimento, mas a gente vai procurar usar o oblíquo para começar a ativar pela frente a pelve. Ok? Ops, deixa eu levar um pouco mais para trás aqui e abrir aqui essa imagem. Acho que aí está melhor, né? Então, olha, os pés ligeiramente virados para fora. Abriu, então ativou o grande dorsal. Mantém o seu quadril de frente, gira. Usa o abdômen, contrai o abdômen. Fica lá, 1, 2, 3. Volta do outro lado. Mantém o quadril, não deixa virar. Pá. 1, 2, 3. Ativa o abdômen, volta. Do outro lado, 1, 2, 3. Volta. Vai até os oblíquos começarem a trabalhar. 1, 2, 3. Voltou. E vai 1, 2, 3. Voltou mais uma vez. 1, 2, 3. Voltou. Agora é o mesmo movimento. Eu fui lá, 1, 2, 3. Na hora de voltar, eu uso um bounce, um pequeno balanço, ok? Então, começando para o seu lado direito. Foi 1, 2, balança, volta. 1, 2, 3, balança. 1, 2, 3, balança. 1, 2, 3, balança. Agora um tempo. Vai, balança. Vai, balança. Vai, balança. Vai, balança. Vai, balança. Vai, balança. Mais uma vez em cada lado. Vai, balança, vai. Isso. Começando a trabalhar, vai organizar essa linha de força na frente do corpo. Então, olha lá, grande dorsal, peitoral, reto do abdômen e os oblíquos associados à entrada da perna. Ok? Então, nós vamos para o chão agora e vamos trabalhar uma linha mais dentro, que é pegando o obturador interno, os gêmeos, e depois vamos trabalhar aqui o gracílios e o abdutor. Então, a gente vai poder usar ou duas bolinhas, como essas aqui, ó. E aí a gente pode colocar, encaixar aqui na linha do glúteo, entre o cóccix e o sacro, entre o cóccix e a linha do fêmur. Pode usar a bolinha de tênis, ok? Quem não tem nada, pode usar o seu foam roller. Então, vamos devagar. Deitando primeiro devagar, desce, já vai aprendendo a controlar o abdômen. Uma bolinha de cada lado. E vai apoiar bem aqui ao lado do sacro.
Oi. Desculpa, eu não entendi aonde que é para colocar as bolinhas. Ela vai ficar entre o sacro e a linha aqui do trocânter maior. Ah, tá. Então, é um pouquinho embaixo ali do piriforme, bem em direção ao obturador. Tá bom. Obrigada. Isso. E aí nós vamos fazer só um movimento de fazer um balanço em zigue-zague da pelve. Para lá, para cá. Massageando essa linha que tem o glúteo máximo por cima e mais embaixo o piriforme, um pouquinho mais embaixo, na direção da raiz do cóccix, tem o obturador interno. Depois a gente vai trabalhar o obturador pela raiz isquiática também. Então, vamos indo lá no fundo, fazendo esse balanço de lado e lado aqui, ó. Massageia. Isso. Mantém bem os seus pés bem apoiados no chão e o movimento começa relacionando o pé com o abdômen. Então, ao invés de fazer só o movimento da pelve, relaciona esse balanço com o assoalho pélvico e lá o seu pé. Então, o pé está fazendo assim no chão, associando esse movimento. Mantém uma linha de tensão interna aqui, pois a gente contrai uma vez cada adutor, vai se fazer o adutor track. Contrair um de cada vez aqui, ó, alternando direita, esquerda. Isso. Aí, pressionando o pé e vai e volta. Ali, fazendo esse jogo, né, dos adutores, uma vez cada um contrai. E do lado de fora, eu vou ativando aqui o bíceps. Como se eu trouxesse o calcanhar para trás, depois empurrasse o calcanhar para frente. Então, o calcanhar ativando aqui o bíceps pela linha do quinto dedo e por dentro da coxa pela linha do hálux. Então, o hálux relacionado aqui à parte interna da perna com a coxa e o quinto dedo em relação à parte externa. Isso. Aí. Agora eu vou fazer um movimento de antiversão da pelve. Eu vou levar o pubis lá para baixo, rodando a pelve para frente. E agora eu trago o pubis para cima, rodando a pelve para cima. Isso. Então, aqui, olha, quando eu estou fazendo a retroversão da pelve, eu estou mais no calcanhar. Agora eu vou fazer a antiversão pélvica, eu vou lá na ponta do pé. Faço aqui, ó, a retroversão pélvica, venho mais para a força para o calcanhar, quase como se eu pudesse tirar aqui a ponta do pé do chão. Faço a antiversão, desci lá o pubis, abre aqui a cintura, o movimento abre, eu levo a força lá para a ponta do pé. Trago de novo o pubis para cima e para dentro, trago a força para o calcanhar, enrolo aqui o pubis em direção ao externo, faz mais força aqui nos adutores. Vai lá na frente, anteverte, traz o movimento para a ponta do pé e leva a força mais para o lado de fora da coxa. Agora traz ela para dentro de volta. Isso, empurrando o calcanhar, contraindo, ativando um pouco mais, como se fosse fazer uma extensão. Mas a força está no calcanhar, foi lá na frente. Isso, mais aqui na parte mais externa e volta. E roda, antiverte e retroverte a pelve. E vai, inspira, expira, inspira e vai. Isso. Vamos só massagear a respiração. Vai anteverter inspirando. Retroverte expirando. Nós vamos fazer as duas formas. Inspira, abriu na frente. Expira, fecha a frente, abre as costas. Mais uma vez. Inspira. Expira.
fica aqui fechado, inspira fechado, vai abrir as costas, expira, vai abrir a frente, inspira, abre mais as costas, expira, abre a frente, inspira, fecha, 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 expira, ótimo, tirou a bolinha de baixo, desce devagar o quadril, põe a bolinha de lado, só vai sentir o sacro no chão, apoia bem o sacro no chão, vai sentir bem essa diferença de sacro em relação às pernas. Então, vai ficar um pouco mais clara essa linha nessa estrutura inguinal entre o pubis e o cóccix. Agora eu vou juntar o cóccix no pubis, vou tirar lá do chão. Isso. Eleva, vai abrindo a sua frente. Abre, abre, abre. Desce o cóccix primeiro em direção ao chão, leva o pubis lá na frente. Encostou o cóccix, rola ele pelo chão, como se fosse fazer uma onda. E agora subiu o cóccix. A gente chama de stingray. Parece a arraia nadando. Então, imagina que o cóccix é o nariz da arraia. Subiu, desceu o cóccix. Encostou lá no fundo, faz uma onda com o cóccix. Chum. Imagina que a sua coluna funciona como se fosse o rabo da arraia. E vai, passou lá no chão, subiu lá do fundo do mar. E agora, quando eu desço, isso, fecha a crista ilíaca na frente. Quando eu subo, ela abre na frente. Ela abre, abre, abre. Aqui atrás, tenta como se fosse fechar um isquio aqui no outro. E agora o contrário, afasta os isquios e fecha aqui à frente. Mesma coisa, subir de novo, abre o ilíaco, fecha aqui como se fosse juntar o isquio no outro, aí volta, quando desce, abre o isquio, fecha aqui na frente o ilíaco anterior, mais uma vez, subiu, desceu, descansa, acomoda no fundo, isso aí. Afasta a perna para a lateral, como se fosse fazer a borboleta, e fecha de novo. Vem em direção ao primeiro dedo do pé, abre em direção ao quinto dedo. Usa que os adutores fazem esse movimento de uma coxa em direção à outra e abre. Agora a gente vai tirar os pés do chão e vamos fazer um movimento mais aduz, abduz. Primeiro esse movimento adução e abduz. Isso, pé prona e depois o pé vai supinar. Afastou, ele supinou, ele pronou. Ó. Na vinda, ele prona. Volta, inspira, expira, aduz, inspira, expira, inspira, abriu, fecha, esticou e fecha, abriu um, força aqui, dois, abriu um, dois, mais uma vez, um, dois, isso, apoia os pés no chão, aí, encosta, muito bem. Vamos trabalhar o oblíquo agora, ok? Cruza a sua perna esquerda sobre a sua perna direita. Trabalha primeiro esse alongamento e eu vou fazer força para poder puxar, olha, eu vou levar a minha perna de baixo para o lado da perna de cima, só que a perna de cima é quem está puxando a perna de baixo. Eu estou fazendo força no adutor junto com o abdutor. Agora a perna de baixo vai puxar a perna de cima. Força no abdutor. Força no abdutor. Lembra de manter uma coxa super apertada na outra. E vai de um lado. Isso. Agora a perna de cima puxa. Força aqui por fora. Traduz aqui o movimento aqui fora.
mas mantém a adução na coxa, lembrando aquele movimento de cocontração. Isso. Puxou do outro lado. A perna de baixo puxa, a outra perna de cima mantém a força dos adutores. Mais uma vez, a perna de cima puxa, a perna de baixo. Isso. Mantém, olha, vai começar a ativar os oblíquos. Se tiver fazendo a força de adução, o oblíquo aqui vai ativar. E do outro lado, a perna de baixo puxa a perna de cima, mantém a adução, uma perna fazendo força em oposição à outra, ativou o oblíquo do outro lado. Isso. Descansa uma vez. Então, o adutor e o abdutor estão sempre trabalhando juntos. É simultâneo o movimento, ok? Trabalhando naquele esforço de fazer dois vetores de força simultaneamente. Cruzou a outra perna por cima, cria a adução da coxa, aduziu. A perna de cima puxa a perna de baixo para o lado dela. E fica, mantém a adução da coxa. E agora a perna de baixo puxa a perna de cima para o outro lado e a perna mantém a adução. Uma força sempre em oposição à outra. Então, estou fazendo força sempre em dois vetores. Vai do outro lado, mesma coisa. Mantém o ativo aqui, o reto do abdômen, do outro lado. 2. Vai entrar forte aqui, não solta uma coxa da outra. Voltou do outro lado, puxou, aduz a coxa enquanto abduz o outro movimento. Mais uma vez de cada lado, mantém forte movimento. Puxou, ótimo. Libera. Excelente. Então, agora vamos entrar com o peitoral e o reto do abdômen no assoalho pélvico. Ok? Os pés plantados, pernas flexionadas, sola do pé. E levei meus braços lá para o teto primeiro e vou descer o braço na lateral até uns 45, no máximo 30 graus. Imagina que você está segurando duas bolas, uma em cada mão. Então, mantenha o seu peitoral ativo pela posição do braço. O braço sobe, um braço em direção ao outro, lá na mão. Não põe a mão no chão. 2, vem trazendo a mão em direção à perna. Ativa o peitoral o máximo que pode. Se você quiser segurar uma bolinha aí de meio quilo, melhor ainda. Trouxe, segura, imagina que está com duas bolas, uma em cada mão. Tem umas bolinhas do Pilates que tem pezinho, excelentes. E a gente vai fazendo esse movimento de levar as mãos em direção à perna e subir. Força mesmo, gente. Peitoral ativo, que já vai começar a ativar o reto do abdômen. E vai, isso. Conforme agora a mão vai em direção ao joelho, eu subo. Isso. Volto o braço, deito. Isso, aí. Mais uma vez, vou levando a mão em direção à coxa, subo, incluo o pescoço no reto do abdômen. Isso. Volto. Agora a gente vai aumentar a força conforme eu subo a cabeça, eu também vou levantar a pelve. Enrola. 1. Faz as duas aproximações do reto do abdômen. 2. Desceu. Desce devagar para provocar uma fase excêntrica. Lembra que são sempre duas forças. Leva força lá na frente. Voltou. Abriu, inspira, abre tudo. Mais uma vez. Isso. Fica aí. A mão direita no pé direito. Fica em cima. Mão esquerda, pé esquerdo. E 1, 2, 3. Vai pegando bem a bainha do reto. 4. Quadril fora do chão. 5, 6, 7, 8. Lateral. 9, 10. Pôs a mão esquerda no pé esquerdo, olha lá para cima do seu lado esquerdo. Inclina para o seu lado direito, olha lá para cima do lado direito. E 1,
2, 3, pega na bainha do reto, 4, oblíquo interno, 5, vai, 7, 8, 9, 10, aí, mamma mia. Tudo bem, gente? Agora vamos nos sentar um pouco. Ótimo. Um pé lá atrás, outro na frente. Primeiro trabalhando aqui na linha do reto do abdômen, do reto femoral e volta. Puxa, alonga, cresce agora. Essa ligação entre o reto femoral e essa parte interna da linha inguinal com o abdômen. É só esse movimento primeiro. Fazer essa traçada entre a fáscia da perna e a fáscia abdominal e volta. E vai. E cresce aquele joelho numa direção e pega esse elástico e volta. 2, 1. Abre o braço. 2. E abriu. 1, 2. Isso. Eleva o quadril lá na frente. 1. E volta devagar. Pelve. Enrola a pelve. Faz agora aqui a retroversão. Antiverte, ó. 1. Abriu. Volta. E rola. Como se fosse trazer o pubis para cima e para dentro. O pubis desce. Abre a sua frente. 1. Abriu, fecha aqui. Entrou com o oblíquo. E aí, abriu. E 1. Abre. 2. Enrola, 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 enrola. Mais uma vez. 1. Isso. Abriu. Mantém a força aqui para ativar aqui. 3. Olha lá, enrolou o abdômen. 4. Aí, gente. Do outro lado, mesma coisa. Vamos devagar. Isso. Alonga aqui. Faz o reto femoral, essa ligação com a linha interna aqui da linha inguinal, um oblíquo. Então, ó, eu faço uma retroversão pélvica. Anteverte, abrir, fecha, rotação, isso. Vai sentir alongar. 2, abriu, 3, fechou, abriu, sobe 1, abriu a frente, enrola, trabalha o oblíquo, isso. E aí anteverte, faz a retroversão pélvica, anteverte, 1, abriu, 2, começa a fazer a retroversão contra o abdômen, isso, mantém, 3, abriu, abriu, contrai, fechou, devagar, 3, mantenha movimento retroversão, última, antiverte a pelve, abriu, lateral, cruza, isso, vem na frente, aê, muito bem. Tá vendo que a gente está fazendo anti-retro, né? Com rotação. Agora, nós vamos para a parte interna da coxa, vamos começar a trabalhar mais a linha de Gracílies e vamos pegar a estrutura mais profunda agora da perna, ok? Então, nós vamos começar fazendo um jogo de 2 trabalhos. Ativar o transverso, junto com a estrutura de glúteo, fazer toda a amarração, depois o trabalho de adutor, alternando. Então, vou primeiro subir, isso, e fazer só um balanço
até a gente fazer esse movimento de fechar para evitar a queda. E volta. 1. Sente essa compressão, ó. Pá, como o glúteo entra junto com o quadríceps. Fecha a força. Volta. 1. Cria essa compressão. Volta. O próprio movimento vai ajudar a trabalhar o transverso. Deixa o próprio movimento, a resistência, a descida, ó. Glúteo já vai ativar o transverso, adutor da coxa. Mais uma vez. Isso. Volta. Agora aquela 1. Tá. Balançar e volta. Vai, vai e pum. Vai, vai e tum. Dá o elástico no final. Tum. Última vez. Vai, vai, pá. Aí. Muito bem. Abriu. O joelho muito bem acomodado, lugar bem macio, bem protegido a rótula ali, tá bom? O pé pode estar a sua perna um pouco mais para frente, para trás. Importante é essa relação entre os adutores, principalmente o gracilis. Então, qual que é a força? Eu vou devagar, eu vou criando alongamento, mas já estou fazendo força para voltar. Esse é o movimento, ó. Então, ó, eu estou mantendo essa força de fechar, e estou abrindo e volto. Então, uma coxa contra a outra. Vai trabalhar bem aqui embaixo. Ó, vai, já estou fazendo a força de fechar. Isso, já estou fazendo a força de abrir, ó. Enquanto eu estou abrindo, aqui está fechando. Isso, ó lá, fechei, estou fechando aqui, a perna está abrindo. E agora, pá. E 2. Vai, a hora que sentir o elástico, puxa. Vai indo, vai indo, vai indo. 1. Dando um estiramento. 2. Provocando um elástico da volta. Mantém a adução. 3. Isso, balança o braço. 1. E 2. Cria essa abertura aqui, ó. E 3. Fechou. 1. 2. 1. 2. Mantém a perna querendo fechar. 3. 1. 2. Olha a pelve. Rodou. Faz o movimento pélvico. Olha lá. E aqui anteverte. Desculpa, retroverte aqui, anteverte. Pá. Tam, pá. E 1. 2. 3. Assim. Isso. Anteverte. Olha lá. Retroverte. 4. E 5, 6, 7, é o movimento pélvico, isso, e 10, ótimo. Voltando no primeiro, ok? Então, agora, nós vamos associar 1, enrola, isso, olha lá, antiverte a pelve, isso, retroverte, 1, olha lá, trabalha, isso, anteverte a pelve, 2, retroverte, pá, a linha, pá, foi, isso, vem, mais uma vez, foi, 2, isso. Então, eretores da espinha, reto abdominal, tudo fazendo um movimento ao mesmo tempo com assoalho pélvico. A outra perna na frente, mesma coisa. Foi lá na frente, mas já estou fazendo um trabalho de aduzir e volto. Isso. Primeiro só cria o estiramento, vai sentindo, olha, que o músculo já quer começar a contrair e volta. Aí, lá na frente, estou indo, mas já estou fechando. Volta. Isso. Foi.
Pá, pá, volta. Isso, mantém a adução. Volta. Vai lá na frente, volta. Agora lá, 1, 2, isso. Braço 1, antiverte, 2. Retroverte a pelve, 1, 2. 1, 2. Rebound, tá? Vai, faz aquele recolhimento elástico, volta. Joelho, força dentro da coxa, o joelho sempre para lá. Vá, mesmo que eu estou trazendo, a força está lá do joelho. 1, isso. Pá, 2, olha a pelve. 3, 4, adutor. 5. Aí, senta. Enrola 1. Completa o movimento pélvico com a cabeça. 2. Isso. Movimento da boca. 1. Como se estivesse engolindo. 2. Abrindo. Engole. Faz a deglutição. Abre, abre, abre. Engole. Vai fechar embaixo. E aí começa a abrir embaixo. Isso, vai abrir em cima. Fecha. Isso, fecha em cima. Vai abrindo embaixo. Abrindo embaixo. Abriu lá em cima, começa a fechar em cima. Isso. Vai fazendo a onda 1. Isso. 2. Isso. 3. E vai. 4. Abriu, engole. Abriu e engole. 1. Vai, engole. 2. Vai, engole a deglutição inteira até chegar lá embaixo no assoalho pélvico. 1, 2, aí. Cócoras. Isso. Vamos ficar um pouquinho. E descansa o braço um pouco. Força no pé para subir. Força no pé para subir. Empurra o chão. Empurra o chão. Isso. A perna cresce. Aí. Junta os pés. Aí. Só. Fica um pouquinho. Vai sentindo alinhamento. Muito bom, gente. Veja que eu fui com aquelas imagens, a gente foi construindo todas as posições em torno, relacionando o assoalho pélvico com o movimento para frente, para trás, de um lado para o outro, né? Aduz, abduz, flex, estende, dessa linha interna, né? Que é uma parte do piso, mas a linha externa também relacionada ao assoalho pélvico. E qual é o gesto motor que mais relaciona a pelve com as pernas e o tronco? É o de ficar de cócoras em pé. Esse é o gesto final. Sair da posição de cócoras e ficar em pé digamos, é o movimento que mais ativa todo o piso pélvico com a expiração, com o movimento. E nesse movimento conseguiu a expansão e o fechamento e a extensão. E a gente tem exatamente o movimento do piso pélvico. Fala, Mônica. Duas coisas. A primeira, assim, eu pensei, fazendo os exercícios, tudo, eu fiquei pensando nos alunos que têm, principalmente homens, que são bem travados em quadril, aqueles que são bem posteriores, que você vai fazer alongamento, eles travam, e é muito nessa musculatura pélvica também. Tem um encurtamento muito grande.
Principalmente tem alguns homens até que fizeram tipo cirurgia de próstata e tal. E aí a gente pega muito essa. E eu fiquei pensando, acho que seria muito interessante de trabalhar nesses movimentos mais segmentados, né? Para ganhar, que nem você fez no final, essa coisa do conjugado, colocar tudo junto, até o de cócoras para subir, porque a grande dificuldade, né, deles. Então, mas lembra que como é que a gente, né, vou ser meio rápido. Sim, Mônica, tá certo. E por isso que a gente fez vários exercícios, né? Esses movimentos, todos eles que têm movimentos muito parecidos. Uhum. Tá. Então, você vê que eu posso, né, em movimentos conjugados, olhar, mas o que é que a gente faz, né? Eu trabalho juntando essas linhas, depois as laterais, e depois eu vou fazendo o movimento, fazer esse movimento associativo, e depois faço o movimento de mobilizar lá do lado, né? O mais interessante é isso mesmo, você ver a evolução do movimento, é você sentir a evolução do movimento. E é interessante é fazer toda a sequência. Sim, senão toda a sequência. Adianta. Exatamente. Então, ela é um movimento. E isso é importante, porque assim, ali tem o que tem que ver a pelve. E aí a sequência da aula seguinte, que é a respiração, completa essa. Né, que é daqui para baixo. A gente foi subindo, né, até chegar ao último exercício na deglutição. O próximo encontro a gente desce em direção às pernas. Mas qual que é a ideia? Nas pernas é ficar de cócoras e fazer esse movimento da deglutição. Que aí a gente tem exatamente a função. Porque senão a função é ficar em pé e andar. Tá certo? Uma função é se empurrar, né? O aparecimento da perna em nós provocou em nós mais mobilidade terrestre, mas a função é a mesma do rabo do peixe. Tá certo? E o rabo do peixe, quando ele faz isso, ele tanto excreta, quanto também cria a possibilidade de fazer o movimento pélvico, que é a ação da expulsão do esperma, a expulsão dos óvulos. Então, ali está o aparelhamento genital, mas junto com o aparelhamento também da limpeza, da organização do pulso do corpo. Então, ele vem fazendo esse movimento e sai. No final, as pernas são a mesma coisa. Então, o ficar de cócoras é exatamente o movimento em que a perna, quando a gente levanta, a perna faz assim, ela cresce, né? E não é que a gente faz isso, a perna que faz isso. Então, quando a gente alcança a extensão da perna, a gente alcançou a função dela. Né? E isso eu gosto sempre de falar, a gente aprende a controlar a esfíncter, né? Quando a gente começa a aprender a subir escada, por exemplo. Porque aí é perna por perna e o obturador começa a fazer o movimento. Então, começa esse movimento integrando esse movimento do empurrar com a respiração e começa a aparecer o controle das esfíncteres. Né? Então, você vê uma coisa que ao movimento da perna gera o controle da esfíncter. E o inverso é verdadeiro. Ao perder as pernas, a gente também perde uma parte do controle do esfíncter. Porque é um pulso que se propaga, né, e ele termina lá na sola do pé. Né? Então, o que a gente fez? Trabalhou as pernas, depois começou lá na face tóraco-lombar, usando o glúteo para começar a afirmar o movimento pélvico, desceu para a sola do pé, e depois aí a gente foi propagando, né, o movimento todo. Tá bom? Certo, gente? Muito bem. Retomar um pouquinho a parte anatômica. Então, a gente vai ver agora aquilo que são as conexões anatômicas dessa linha de rotação externa.
E depois a gente vai ver um pouquinho sobre a face trocolombar. Só uma introdução para entender como é definida, segundo os vários autores, a face trocolombar. E ver quais que são os músculos principais, que é a extensão dos músculos, a coluna dos músculos que formam as várias camadas dessa face trocolombar. Então vamos ver, como sempre, partindo do membro superior, a gente vai ver um pouquinho, sempre lembrando que esse trabalho aqui é baseado no trabalho de Luigi Stecco. Então, quais que são os músculos, organização de músculos que participam no movimento de rotação externa, nesse caso partindo do ombro até a parte da mão. Então, o movimento de rotação externa do ombro, claramente, envolve aquilo que é a rotação lateral, né? Como músculos primários ou músculos monoarticulares, nós temos o infraespinoso, redondo menor e o supraespinoso. Músculos secundários biarticulares, que são músculos que participam junto com o músculo primário, mas também atuam em mais uma articulação. Temos a parte espinhal do deltoide e a continuidade do deltoide com o septo intermuscular lateral. A parte de movimento de rotação externa do cotovelo seria o que na anatomia se chama o movimento de supinação, ok? Que seria um movimento de rotação externa. Com o músculo primário temos o músculo supinador, que a gente vai ver também que esse músculo supinador, novamente, ele se origina do septo intermuscular lateral. Com o biarticular, nós temos o bíceps braquial. Ao nível de punho ou de carpo, o movimento de rotação externa, novamente, é um movimento de rotação lateral, que seria um movimento de supinação. E, com músculos, temos o monoarticular, que é o principal, é o extensor longo do polegar. Com o biarticular, temos o extensor comum dos dedos. E como músculo cinético, o músculo abdutor longo do polegar. Lembrando que o músculo cinético são músculos que participam ajudando o movimento nos músculos agonistas, principalmente para estabilizar o movimento, as articulações e eliminar aqueles que são os movimentos, como dizer, indesejados que se podem criar com a ativação desses músculos. O movimento de rotação externa da mão seria um movimento basicamente de abertura dos dedos da mão, principalmente se observado em posição anatômica. E temos poxa, aqui tem um erro. O músculo monoarticular não é minhocas, mas é lombricais. O músculo lombricais é o biarticular, são os extensores dos dedos. Agora, vamos ver um pouquinho ao nível de face. Então, a face, basicamente, que cobre o músculo do manguito rotador, ela se continua, depois a gente vai ver algumas imagens, com a face e cobre, na realidade, a face dos músculos infraespinoso, supraespinoso e redondo menor. Lembrando que o redondo menor, como o infra, como o supra, eles fazem parte da camada intermédia do tronco. Então, a face profunda no tronco ela é organizada com 3 lâminas, 3 camadas. Uma camada mais superficial, que a gente viu que está, muitas vezes, relacionada até mais com os músculos da linha de ante, peitoral, oblíquo externo, deltoide também, posteriormente, grande dorsal, redondo maior. Enquanto na camada intermédia nós temos a frente, vamos ver a próxima vez com a linha de intra, subescapular, peitoral menor, serrátil, como a gente viu na sequência de médio, e posteriormente romboide, serrátil postero superior, e todos os músculos do manguito rotador, então infra, supra, redondo menor e subescapular são na camada média da face profunda do tronco. Inclusive, tendo essa conexão entre aquilo que é o romboide e o serrátil anterior. E aqui, basicamente, o nível da espinha escápula se junta com a fáscia do deltoide, que, por suas vezes, vai aqui a se continuar depois com o septo intermuscular lateral. Então, basicamente, há uma continuidade, de alguma forma, dessa musculatura do manguito rotador com
a parte do braço. Ao nível de cotovelo, cúbito, basicamente temos o músculo braquioradial, que se origina desse sistema intermuscular lateral, e tem origem que vão até a parte deltoideia. Tem uma nossa colega que está em fase de publicação, um artigo que foi apresentado também num congresso internacional da fáscia, que mostra as continuações do músculo braquial com o deltoide, justamente porque o deltoide, como vamos ver, ele se insere no seto intermuscular lateral, onde também se originam fibras do braquial. E no estudo que eles estão publicando, é realizado com eletromiografia, durante o movimento até de abdução, se há coativação de deltoide e músculo braquial. Ao nível de punho, temos o sensor comum dos dedos, que se origina da região do epicôndilo, do ligamento colateral e também da parte de fáscia profunda do braquial. E a parte dos dedos, basicamente, tem uma parte que com tendões, como do dedo médio e dedo anular, tem uma continuidade com os músculos extensor dos dedos, que por suas vezes tem origem na parte de fáscia braquial. Estou gerando uma continuação novamente com esse seto intermuscular lateral. E ao nível de ativação das unidades miofasciais, basicamente, isso vale um pouquinho para todas, como a gente já viu, ou seja, temos o neurônio gama com estímulo e ativação da fibra intrafusal, por exemplo, nesse caso do supraespinoso redondo menor, tração no perimísio, se está tudo bem, se envia, isso permite a envio das aferências 1A e 2A, que fecham esse círculo alfa-gama difuso e permite, através do estímulo alfa, a contração das fibras extrafusais desses músculos e depois o movimento mesmo de rotação externa. Mesma coisa a nível do cotovelo, estímulo do motor gama, a contração das fibras intrafusais do músculo braquioradial, do supinador breve, cujas trações se convergem nesses locais específicos do perimísio e do epimísio, se a face está bem adaptável, se envia as aferências 1A e 2A, e se há contração da fibra extrafusal. A nível de punho, mesma coisa, motor neurogama estimula as fibras intrafusais do músculo abdutor longo do polegar extensor dos dedos, convergência da força no perimísio, se há adaptabilidade, se há o estímulo alfa, do motor neurogama alfa, e a contração das fibras extrafusais. Ao nível de dedos, mesma coisa. Então, motor neurogama, ativação das fibras intrafusais dos músculos lombricais e os interossos dorsais, tração no perimísio, se está tudo adaptável, se envia aferência 1A, 2A, via descendente através do motor neurogama alfa e contração das fibras extrafusais e o movimento de abertura dos dedos. Como é que funciona também, lembrando que quando se fala dessa ativação de reflexo miotático, é importante, para várias coisas, clinicamente isso se veja, vamos falar também nos casos clínicos, mas até durante o movimento, quando você tem, por exemplo, você ativamente quer executar esse movimento paralateral do ombro, o que acontece? Quando se realiza esse movimento de rotação externa, por exemplo, como abrindo uma jarra ou fazendo um movimento para fora do braço, basicamente se há uma tração das faces do infraespinoso do deltoide posterior, que traciona todas essas fáscias do deltoide para cima, mas ela se continua também distalmente com o seto intermuscular lateral. Então, o que acontece? Que quando se realiza esse movimento, essa face deltoideia será estirada para cima. Mas isso puxará também para cima o seto intermuscular lateral, de onde se origina o braquial e o músculo supinador. Então, o que acontece? Esse conceito de reflexo miotático, como se continua essa ativação passiva dos fusos, que é realizar esse movimento, estiramento do seto intermuscular gera um tracionamento que gera um estiramento através das inserções miofaciais da face inicial dos músculos conectado com essa parte de fáscia aponeurótica, ativando passivamente os fusos neuromusculares,
gerando através desse reflexo monossináptico a ativação dos músculos. E isso permitirá a ativação em série de todos os músculos que participarão, nesse caso, nesse movimento de rotação externa do membro superior. Claramente, do ponto de vista clínico, algumas alterações às fáscias não permitirão a ativação correta de todos os fusos neuromusculares, de todas as unidades que participam, dos músculos que participam nesse movimento para fora de rotação lateral, gerando depois ou uma menor ativação muscular ou até sintomas depois devido ao movimento não correto e uma hiperestimulação em algumas áreas dos receptores. Mesma coisa entre ombro e punho. Se durante o movimento de rotação externa se há basicamente uma conexão entre a cabeça lateral do tríceps e o intermuscular lateral, e basicamente se ativa, isso aqui vai gerar um estiramento e ativa também todos os fusos do extensor dos dedos que têm origem dessa parte de face braquial, dessa parte lateral da face braquial. A nível durante um esforço de rotação externa, no membro superior, a mão tem que se adaptar também a esse movimento do antebraço, e será a ativação dos fusos nos músculos lombricais, por exemplo, e gerando uma ativação de todas as musculaturas até a parte distal. Também na face epimisial, temos como um dos receptores principais o órgão tendiginoso do Golgi, que, como a gente falou, desempenha vários papéis. É claramente um dos receptores, mas não somente. O órgão tendiginoso do Golgi permite também a inibição de fibras antagonistas, mas também a ativação seletiva de fibras agonistas. Sim? Então, quando se há uma continuação aqui, por exemplo, da parte do deltoide com o trapézio, basicamente a escápula é puxada para trás do músculo trapézio, ativando o órgão tendiginoso do Golgi. Quando se há uma rotação externa do ombro, por exemplo, nesse caso, no corpo livre, basicamente, talvez se tenha somente ativação dos músculos rotadores externos, mas se é um movimento feito com resistência, como, por exemplo, para apertar um parafuso, teremos também a ativação do tríceps, parte espinal deltoide, braquioradial, supinador, e basicamente será o setente muscular lateral, onde temos também o órgão tendiginoso do Golgi, que regulará a adaptação, a variação da ativação desses músculos. E é claro que todas as variações de ativação sequencial dos músculos é difícil que tenha somente um controle central, porque, de um ponto de vista central, você pensa conscientemente, dá um estímulo para realizar o movimento, mas tem uma quantidade muito grande de ajustes periféricos que são, de certa forma, como retroalimentado pelo que a gente encontra no ambiente. Então, dependendo de como você realiza o movimento, dependendo de como é a superfície de contato com o objeto, terá uma sua reajuste. E isso, claramente, precisa também de um controle periférico. E tudo isso central seria um gasto energético absurdo para o sistema nervoso central. E também, aqui, o músculo extensor longo do punho participa da rotação externa do punho, se origina no setente muscular lateral, desce para a mão, o braquioradial também se insere no processo estiloide do rádio, com expansões que vão até o ligamento colateral radial do punho, e onde temos também o órgão tendiginoso do Golgi, que coordena todo esse movimento entre a articulação do punho e do cotovelo. O sensor comum dos dedos termina com expansões tendinosas ao nível do metacarpo, e cada tendão tem uma expansão para a parte de cápsula do metatarsus, e basicamente modulará a ativação dos lombricais interósseos de acordo com o movimento também dos segmentos mais proximais. Aqui algumas imagens. Aqui, ó, fáscia subespinosa e infraespinosa, fáscia subdeltoidea, aqui o músculo deltoide, que é rebatido nesse caso, e a inserção
do grande dorsal na face braquial. Então, aqui é a visão é posterior e para baixo. Então, se a gente pega essa imagem, rebate, o braço está assim, só que a visão é para baixo, posterior. E a gente aqui pode ver a continuação com o tríceps braquial. E isso também é algo interessante, porque muitas vezes, quando até na academia realiza um movimento de pull-down, é claro que a gente percebe até conscientemente uma ativação em toda a parte do tríceps em relação ao grande dorsal. Porque a cabeça longa é como que um extensor também do húmero com o grande dorsal. E aqui, face braquial subtendão do tríceps, esse aqui é a parte do entrolécrano e epicôndilo, face braquial posterior e músculo extensor dos dedos. Olha aqui, como a gente pode perceber muito bem aqui, inclusive, cruzamento de fibras oblíqua, estão vendo? Que depois a gente vai ver nas próximas aulas, que vão formar aquela que são as espirais miofasciais. É interessante que em todas as articulações, na região anterior e posterior, se é um cruzamento de fibra, que, por exemplo, alguns autores pode ser definido como um retináculo, que seja um reforço também, que tenha um papel de reforço da articulação. Mas, como vai ver, não somente o reforço, mas também uma estrutura rica de receptores que ajudem na propriocepção. O que é interessante ver aqui é a continuidade que temos com a parte de face braquial e com a parte do tríceps, com a parte do antebraço, da face antebraquial posterior, e como aqui, a gente pinçado, a gente pode ver a origem do músculo sensor comum dos dedos dessa face braquial. Então, por exemplo, se a gente realiza um movimento de supinação, além do supinador, automaticamente será ativado também o extensor comum dos dedos. Aqui outra imagem, epicôndilo. Músculo abdutor longo do polegar, que é aqui que é abaixo dessa parte de fáscia. Fáscia antebraquial, que aqui é tracionada para mostrar o extensor comum dos dedos e o extensor ulnar do carpo, aqui mais lateralmente. Mesma coisa, o extensor ulnar do carpo também tem uma sua face. Essa aqui é a face epimesial do músculo, né? Essa aqui mais avermelhado, do extensor ulnar e do extensor comum. Essa aqui acima, mais branca, é a fáscia aponeurótica, que é mais branca, que é mais espessa, mas ela é separada dos músculos, mas tem área de conexão entre a fáscia aponeurótica e a fáscia epimesial. Ao nível mais distal, músculo sensor dos dedos, músculo, esse aqui, que é esse músculo oblíquo aqui, que vocês podem perceber em vocês aqui, é o músculo abdutor longo do polegar, exato, que se sente como uma sorte de músculo oblíquo. E aqui são os tendões do músculo sensor comum dos dedos. E o que é interessante aqui ver, o retináculo dos extensores, também esse cruzamento de fibras. E esse extensor comum, proximamente, em sentido proximal, a gente viu que se continua a parte da face braquial, se insere nessa parte da face braquial. Aqui a gente não vê muito bem nessa imagem, mostra também um músculo lateral que depois se continua com a parte dos músculos do manguito rotador. Agora, eu aqui coloquei 2 pontos do método Steckel para, vamos explicar a localização e vocês vão a gente vai se autopalpar para perceber como isso também pode ser inserido até ou como autotratamento, ok? Claramente aqui trabalha com aluno, como educador físico, como autotratamento, ou se não até como tratamento pontos. Aqui, esse ponto extracarpo seria um ponto que gerencia esse movimento de supinação do punho. E como é que vocês
podem palpar o ponto. Peraí, vamos ver se a gente consegue mostrar aqui. Então, antebraço. Você divide em 3/3 o seu antebraço. Okay? Nesse terço médio, a parte bem central, então, no espaço entre o rádio e a ulna, temos espaço onde tem a loja dos músculos extensor comum dos dedos. Então, como você pode fazer? Você pode em você mesmo colocar a mão no terço médio, realizar o movimento de extensão, e assim você vai perceber que tem um cordão com algumas fibras em sentido longitudinal, e aqui, nessa área, a gente pode encontrar o ponto de extracarpo, que normalmente é percebido em sentido longitudinal ou um pouquinho oblíquo às fibras. Em alguém de vocês pode estar dolorido, talvez em outros não. E a gente pode, nesse sentido, até mobilizá-lo ou pressionando o ponto e realizando movimentos circulares, como já tinha mostrado outras vezes, até com bolinha de tênis, okay? Ou com movimento oposto de flexão e dando uma rotação à flexão. Como também pode ser realizado uma fricção nesse ponto, um tratamento mais específico. Muitas vezes é provável que ao pressionar o ponto ou a tratar o ponto, se tenha queixa na região dorsal ou até propor na mão, devido à continuação com tendões do extensor comum. Então é frequente para epicondilite também, para crepitação na mão, dificuldade de rotação da mão, e dores no punho, até parestesia na região dorsal da mão. E o próximo, que é um pouquinho mais assim, ó, eu explico para vocês, porque às vezes essa imagem, algumas pessoas se confundem, mas basicamente estamos nessa região mais posterior. Então, esse aqui é o tendão do tríceps. Tendão do tríceps. No terço distal do braço, a gente vai trabalhar posterior ao tendão do tríceps. Próximo do seto intermuscular lateral, de onde se origina o braquioradial e também o supinador. Então, aqui a gente pode realizar uma automanipulação, primeiro localizando os pontos. E depois a gente pode associar isso ao movimento de rotação do punho e de flexo-extensão. Ou, de repente, ter uma autoliberação mais estática, com a fricção. Esse ponto, basicamente, é um ponto muito frequente para epicondilite lateral, dores na região do tríceps, então, às vezes, até realizando flexões, o movimento de extensão do punho com rotação externa, se pode ter queixa nessa região do tríceps ou no epicôndilo lateral. E às vezes pode dar uma sensação de restrição até no movimento oposto, de flexão com pronação interna, quando está densificado esse ponto. Então, ao nível de rotação da cervical, basicamente é esse movimento de rotação lateral, de um lado para o outro. Então, temos com o músculo monoarticular, o músculo esplênico do pescoço e da cabeça, e biarticular, o músculo elevador da escápula. Ao nível de tórax, temos o serrátil postero superior, com o monoarticular, e biarticular os músculos iliocostais. Ao nível de lombar, que novamente, no tronco é todo esse movimento de rotação, ok? A lombar, nesse caso, tórax, mas a nível de lombar também, mesma coisa. O músculo principal é o serrátil postero inferior, os oblíquos internos e a inserção do grande dorsal na face tropolombar. Rotação externa da pelve, nós temos com monoarticular um glúteo médio e menor, biarticular o glúteo máximo, e o quadrador femoral com o músculo sinergista. Lembrando que a gente vai ver também os músculos rotadores da pelve, por exemplo, o piriforme com o obturador interno, são músculos que claramente
influenciam toda aquela parte de assoalho pélvico que eu não estava explicando antes, né? Devido às conexões proprio diretas que existem entre os músculos elevadores, por exemplo, do ânus e a parte de obturador interno. E ao nível de lógias faciais, os principais, então, de rotação do pescoço são o elevador da escápula e os músculos esplênios, ok? O próprio músculo romboide, da escápula, serrátil, subclávio e o iomoideo são um grupo de músculos que basicamente derivam, de um ponto de vista de embriologia, do aglomerato mioblástico, que vem do tronco para a cintura escapular, se desloca para a cintura escapular. Do tórax, as principais são o serrátil, posto superior e os paravertebrais, e ao nível de lombar, oblíquo interno, oblíquo externo, e também o iliocostal, que participa com o oblíquo interno para essa rotação para fora. A nível de pele, principalmente, temos glúteo médio e glúteo mínimo, e depois, ao nível mais para baixo do quadril, vamos ver todos os rotadores do quadril, né? Com o piriforme, o lombar, obturadores. Então, novamente, a ativação das singlas unidades, temos basicamente o estímulo das fibras gama, que ativa as fibras intrafusais. Isso, basicamente, se está tudo bem, esse tensionamento se converge no perimísio e no epimísio e ativará a aferência 1A e 2A, fechando o circuito do fuso e ativando as fibras extrafusais da região de rotação externa do corpo. A nível de tórax, as fibras intrafusais vão basicamente são ativadas através do estímulo do motor gama, dos músculos, como, por exemplo, o sacro posterior superior. Convergendo essas tensões no perimísio, temos a aferência 1A e 2A, fechamento do ciclo, do estímulo do motor alfa, com contração das fibras extrafusais da unidade de extratórax. Ao nível de lumbe, temos o neurônio gama, com a estimulação das fibras intrafusais, para a rotação externa da lombar. E isso, basicamente, permite, se está tudo bem no perimísio, permite o fechamento do ciclo, a aferência 1A e 2A, e a contração das fibras do motor neurônio alfa, com a contração das fibras extrafusais. Ao nível de pele, mesma coisa, estímulo motor neurônio gama, contração das fibras intrafusais dos músculos do setor externo da pele. Se está tudo bem organizado, se a adaptabilidade do perimísio e as aferências 1A e 2A, que determina basicamente a contração das fibras extrafusais dos músculos rotadores da pele. E, ao nível de reflexo miotático, durante essa rotação externa do colo, basicamente, o esplênido da escápula se contrai, puxando essa face em sentido craniano, e, ao mesmo tempo, o serrátil oposto superior, quando se contrai, estica essa face em sentido caudal. Durante a rotação externa do tórax, o iliocostal e o serrátil oposto inferior se contraem, gerando um tensionamento para cima, enquanto o extrator da lombar, como o serrátil posterior inferior, basicamente traciona essa face interdental da face do serrátil em direção caudal, então para baixo. Ao nível de rotação do lombar, então, o serrátil posterior inferior se contrai e puxa essa face glútea para cima, enquanto os rotadores externos da pelve, como o glúteo médio, basicamente puxam essas fáscias em sentido caudal, então para baixo. Ao nível do Golgi, basicamente, essa variação de grau entre articulações cervicais e torácicas são reguladas do contínuo do Golgi, localizado na parte tendínea dos músculos do pescoço e no músculo da escápula. E, basicamente, o elevador da escápula, o serrátil oblíquo, e também o glúteo, nesse caso, formam uma mesma unidade funcional, porque, na realidade, é difícil realizar de forma separada o movimento de rotação do tórax e da lombar, ok?
E mesma coisa em relação ao lombo e pelve, enquanto se há uma ativação da musculatura também lombar e da musculatura pélvica ao mesmo tempo. E depois o tendinoso do Golgi desses músculos regulará a ativação dos vários segmentos em relação ao outro. Aqui algumas imagens, por exemplo, o músculo esplênio, que então o músculo esplênio que está na segunda camada da face cervical profundo cervical, ligamento nucal, face nucal nesse septo entre o trapézio e a outra musculatura mais profunda, a inserção occipital a inserção do trapézio na região occipital e o músculo romboide menor. Aqui a gente pode ver toda uma continuação nessa camada média entre a parte do esplênio e também o romboide menor. Aqui também, sempre mostrando a parte de camada média do tronco, que a gente vê aqui, ó. Esse aqui é a borda interna da escápula, romboide menor. Abaixo a gente vê o tendão do músculo costal, que está abaixo do serrátil, e o músculo grandorsal, que também está mais superficial ainda. E aqui com a pinça é tracionada a escápula, em modo a mostrar os músculos romboide que dessa apófise espinosa basicamente se inserem na borda da escápula. Outro exemplo do tronco, romboides, que são, nesse caso, esses aqui rebatidos para cima, mostrando abaixo os músculos serrátil, póstero superior. E aqui, a parte serrátil, póstero superior e póstero inferior, que se continua com a parte de oblíquo interno, e a face trocolombar, que está uma camadinha mais acima. A gente vai ver que, na realidade, a camada posterior da face trocolombar, ela é formada, a lâmina mais superficial, pelo grandorsal e pro serrátil póstero inferior, que também se insere junto com o oblíquo externo. Aqui apófises espinosas, né? Okay. Aqui é o tecido adiposo. Aqui abaixo tem a face do serrátil removido o grandorsal. E aqui a gente pode ver a face do glúteo, a parte da manifestação colombar, e a gente pode ver que esse glúteo ele é formado por vários fascículos de fibras. Então, até é o conceito que a gente tinha falado em outras aulas, que basicamente o músculo, a gente não tem que pensar no músculo como um músculo inteiro de fibras musculares e uma face epimisial em cima. Essa organização do perimísio também está conectada com o epimísio, que por suas vezes cria como vários septos dentro do músculo. E isso permite, inclusive, a ativação parcial do músculo de acordo com o grau de movimento. A gente tinha dado o exemplo nas primeiras aulas relacionadas ao peitoral, então, mas o glúteo também, porque os músculos dos glúteos, por exemplo, se a gente pega um glúteo médio, uma parte é o rotador interno, outra parte é um extensor rotador externo. Então, se há septos diferentes também relacionados a um tipo de movimento diferente que é realizado, e a sua ativação basicamente permitirá um estiramento de uma porção específica de face epimisial que cria como vários septos dentro do músculo. Aqui a gente vai ver agora dois pontos e depois a gente vai ver a parte de face toracolombar. Então aqui é um ponto de extrapelve. Como é que a gente encontra esse ponto? Então, se vocês estão sentados, vocês podem palpar a sua crista ilíaca. Okay. No ponto onde essa crista ilíaca está mais alta, você desce com 2 dedos e encontra basicamente aqui a fáscia do glúteo médio. Crista ilíaca, desce 2 dedos abaixo e você encontra nessa região esse ponto de extrapelve, que é um ponto onde temos a convergência dos vetores do glúteo médio. Então você pode ou se automanipular até associando movimentos de rotação contralateral ou de um movimento quase em diagonal de flexão com rotação interna, justamente para estirar essas fáscias, ok? Dos lados.
ou se não, uma manipulação mais profunda. Mas é bem, que é o topo da crista ilíaca, é logo abaixo, ok? A gente que consegue sentir o glúteo médio, o vasto glúteo médio. Muito importante para lombalgia, para dores também irradiadas na região do joelho, na região lateral, dor na região da pelve, no quadril, limitações de rotação externa da pelve ou também do quadril. E o próximo de extralombi. Como é que você pode perceber isso em vocês? Basicamente, se você palpar a borda da 12ª costela e imaginar uma linha, que é a linha axilar, é posterior. Então, você tem que, basicamente, gerar uma fricção nessa borda da 12ª costela. Mesma coisa, a gente pode pedir para se automanipular enquanto se realiza uma rotação, até com um pouquinho de flexão contralateral. Do lado do outro. Ou se não, uma automanipulação até nos dois lados ou uma fricção mais mantida. E, basicamente, vocês têm que procurar a borda da 12ª costela, percebendo a parte onde se origina a parte do oblíquo interno. Esse ponto será muito importante para dor lombar, dor às cinturas. Então, onde você sente essa sorte de preensão, cintura, okay? Limitações de rotação do tronco e também dores que convergem na região do hipocôndrio, então anteriores. Lembrando que aqui também somos uma parte de face trocolombar e também no grande dorsal, então pode ser que também ajude para limitações de ombro. Se vocês colocam a mão em você, vão sentir que fazendo uma elevação, se há um estiramento dessa parte também de grande dorsal. Então, pode ser também até estimulado com o movimento oposto, ou seja, magari pressionando essa área aqui, realizando um movimento com o ombro de flexão e adução, então, contrária. Ou um tratamento mais profundo, mais localizado. Então, essa é a organização, basicamente, da face profunda ao nível de tronco. Então, temos 3 lâminas. Uma mais superficial, uma média e uma profunda. Então, essa camada mais superficial da face profunda do tronco inclui a camada posterior da face trocolombar, que está relacionada ao músculo trapézio, grande dorsal e glúteo máximo. A camada média está relacionada à parte dos músculos serrátil e inclui basicamente a camada dos músculos romboides e os músculos serrátil posterior superior e posterior inferior. A camada mais profunda tem aquela que é a camada anterior da face trocolombar, que inclui o músculo transverso e oblíquo interno, e depois a parte de face equiaxial dos músculos paravertebrais, então os rotadores, os intratransversais, os intraespinais, longíssimos, multípedos e músculos iliocostais. Então, normalmente, essa aqui é a parte posterior, uma dissecação, face do glúteo máximo, processo espinoso, ok? Face trocolombar e face equiaxial dos músculos grande dorsal. Normalmente, quando a gente fala em face trocolombar, a gente pensa nessa camadinha posterior mais branqueada que a gente vê ilustrada muitas vezes nos livros de anatomia. Na realidade, é a camada posterior da face trocolombar, o folho mais superficial. Ele está conectado, basicamente, com o glúteo máximo e grande dorsal, ok? Em literatura, a gente encontra 2 definições de face trocolombar, um modelo a 2 camadas, um modelo a 3 camadas. Atualmente, talvez o modelo a 2 camadas seja o mais frequente de ser encontrado. Então, o modelo a 3 camadas, ele mostra que a face trocolombar é constituída por 3 camadas, uma camada basicamente posterior, uma camada média e uma camada anterior.
Essas camadas, por suas vezes, elas são organizadas em diferentes lâminas. Se a gente vê isso aqui é uma ilustração de um corte transversal, né? Então, a gente tem aqui, para ver junto, reta abdominal, esse aqui que é a bainha reta abdominal, músculo transverso do abdômen, onde estou passando agora, músculo oblíquo interno, músculo oblíquo externo, grande dorsal, okay? O corpo espinoso de L3, quadrado lombar, psoas, paravertebral. Então, aquela que é chamada de camada posterior é essa aqui, que é onde eu estou passando agora. Basicamente, é aquela que está incluída com a parte de músculos paravertebrais e também grande dorsal, oblíquo externo. Então, que recobre basicamente a camada posterior, que recobre o paravertebral e está conectada com o processo espinoso. Ela, por suas vezes, a gente vai ver que se divide em lâminas, ok? Então, eles têm, basicamente, uma lâmina mais superficial, que é contínua com a face do grande dorsal e também do oblíquo externo e do serrátil posto superior, ok? E uma lâmina mais profunda que basicamente se conecta com a parte de processo espinoso e também recebe basicamente fibras da bifurcação da aponeurose do oblíquo interno e transverso. Uma camada média, que basicamente está entre o paravertebral e o quadrado lombar, que ela vem basicamente da bifurcação posterior da face do transverso do oblíquo interno aqui. Esse vai até o processo transverso. E poi, nesse modelo de 3 camadas, temos uma camada anterior que está entre o quadrado lombar e o psoas. Essa terceira camada é uma camada mais relacionada às faces internas da face transversa, que é uma face, basicamente, é uma continuação da face transversa que está entre o peritônio e o músculo transverso do abdômen. E no modelo a 2 camadas não muda nada, somente a única coisa que muda é que essa face entre o quadrado lombar e o psoas, ela não é considerada como parte da face thoracolombar. Então, temos uma camada posterior, com uma lâmina mais profunda que investe os músculos paravertebrais, uma lâmina superficial que ela deriva da aponeurose do grande dorsal, do serrátil posto inferior e também do oblíquo externo. E uma camada anterior que basicamente que separa o músculo paravertebral do quadrado lombar, que ela vem dar uma extensão da aponeurose do transverso oblíquo interno. Isso é muito importante, esse conceito. Por quê? Porque a gente vai ver que, basicamente, essa face thoracolombar, ela conecta os músculos das costas lombares com a musculatura anterolateral e anterior do abdômen. E se junta, basicamente, com essa face com outra face aponeurótica do tronco, que é a bainha reta abdominal, enquanto temos área de conexão, como rafe lateral, onde se conecta a face thoracolombar com as aponeuroses dos músculos anterolaterais, que depois vão formar a reta abdominal. Então, o equilíbrio tensional também da parte anterior e posterior da face thoracolombar com a bainha reta abdominal é muito importante, claramente, se a gente fala também de assoalho pélvico. Está falando de assoalho pélvico, um tensionamento excessivo, por exemplo, dos oblíquos ou do músculo anterolateral, vai gerar um aumento da pressão intraabdominal e claramente vai gerar uma tensão para baixo, para o assoalho. Claramente, olhando um pouquinho mais para baixo, de repente eu mostro algumas imagens na próxima vez, se há uma grande conexão do assoalho também com toda a musculatura glútea e dos rotores do quadril. Então, como até a Carla falou durante a entrevista domingo, uma alteração na região glútea pode, por suas vezes, gerar uma contratura dos obturadores internos ou uma hipertonia, por exemplo, dos elevadores do ânus, então gerando uma sintomatologia percebida
na região do assoalho. De repente, acho que para hoje a gente pode terminar aqui, responder algumas perguntas, se tiver algumas perguntas, depois da próxima vez a gente continua olhando essa conexão entre fascia thoracolombar, assoalho pélvico e bainino reto abdominal novamente. Algumas perguntas? Marco, Sim. essa divisão em 3 camadas ou 2 camadas, o esteco, ele mais... Duas camadas. Era 2, né? 2, sim. Tá. Mas até o Fleming agora estava falando no Congresso Internacional, estava falando do modelo 2 camadas, porque realmente a camada anterior ela está mais relacionada à face do psoas, à face pélvica, ao que a camada face thoracolombar. Ah, tá. Entendi. Que aí, a média, que é a paravertebral e quadrado lombar, que seria, né? A anterior, no modelo 2 camadas. É. Então, depende. O Fleming, até no último congresso, citou, falando de face thoracolombar, do modelo 2 camadas. Então, ele que era um dos que suportava esse modelo 3 camadas. Então, a Carla sempre, da um ponto de vista de função, para ela fazia mais sentido o modelo 2 camadas, relacionado com como face thoracolombar, como face aponeurótica que transmite força e funciona como uma sorta de grande tendão plato que recebe a inserção de várias aponeurose. Essa parte mais interna é mais relacionada à parte visceral e pélvica. Certo. Obrigada. Então, boa noite a todos. A gente continua a próxima semana. Se tiver algumas perguntas, por favor, pode me enviar pelo WhatsApp para nós. Vai ser um prazer. Tá bom?